Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 15 e já começa forte, né? A palavra do Senhor vindo a Abrão numa visão. E logo de cara, uma promessa. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, a sua grande recompensa. Sim, uma abertura bem direta, mostra essa relação próxima. Mas a reação de Abrão já mostra uma certa tensão, né? Exato, ele não disfarça angústia. Que me podes dar se continuo sem filhos? E ele menciona o Eliezer de Damasco, tipo pensando num herdeiro que não seria biológico, talvez. Um servo. É provavelmente seguindo os costumes da época para sucessão, né? Se não viesse um filho. Mas a resposta de Deus é muito clara e muito pessoal. Diz que não vai ser o Eliezer, um filho que procederá de ti, direto ao ponto. E a imagem que Deus usa para ilustrar isso, fantástica. Leva ele para fora à noite, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-las, e aí vem: assim será a sua descendência. Uau! Usar o céu estrelado para falar de multidão. E aí vem o versículo-chave, né? Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Exatamente, esse é um momento assim fundamental. A fé dele, a confiança na promessa, mesmo sem ver nada ainda. É isso que o coloca numa posição correta diante de Deus, não as obras, mas a fé. Isso vai ecoar muito depois. É poderoso pensar nisso. A justiça vindo pela fé. Mas logo depois, o foco muda um pouco. Vem a segunda grande promessa. Isso, Deus se apresenta de novo, lembrando que o tirou dos caldeus. E o motivo para dar-lhe esta terra como herança, a promessa da terra. Só que aí a humanidade de Abrão aparece de novo, né? Se ele creu sobre o filho, sobre a terra ele pergunta: como posso saber que tomarei posse dela? Ele quer uma garantia. Pois é, ele pede um sinal, uma confirmação mais palpável, digamos assim. E a resposta de Deus é bem diferente, um ritual. Bem diferente mesmo. Uma novilha, uma cabra, um carneiro. Todos de 3 anos. E aves também, uma rola e um pombinho. E ele tem que preparar tudo, cortar os animais maiores ao meio, arrumar as metades. Uma cena forte. Sim, remete a rituais de aliança muito antigos lá no Oriente Médio. Passar em 3 metades dos animais era como dizer que isso aconteça comigo se eu quebrar o acordo. Era um juramento muito sério. E ainda tem o detalhe das aves de rapina tentando pousar nas carcaças. E Abraão ali enxotando. Tensão no ar. Adiciona um elemento de obstáculo, né? Forças tentando atrapalhar ou macular o pacto. E aí o cenário fica ainda mais dramático. O sol se põe. Abraão cai num sono profundo. E o texto fala de uma escuridão densa e apavorante que o envolve. Quase um terror sagrado, talvez. É um estado alterado, né? E é nesse estado que ele recebe a profecia detalhada. E é uma profecia, olha, com 2 lados. Como assim? Por um lado, confirma a descendência, a volta para a terra, mas por outro, prevê um período longo e difícil. Os descendentes seriam peregrinos, depois escravizados e oprimidos por 400 anos numa terra estrangeira. 400 anos. Uau. Isso no meio da promessa. Exatamente. E só depois disso viria a libertação, com muitas riquezas, e o julgamento da nação opressora. Para Abrão, pessoalmente, a promessa é de paz, morte em boa velhice. Mas para os descendentes, um caminho árduo. E ainda tem aquela condição, né? O retorno só aconteceria na 4ª geração, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não atingiu o máximo. O que isso significa exatamente? Olha, sugere uma espécie de paciência divina, um tempo para que a situação dos povos de Canaã chegasse a um ponto. Um ponto de juízo. É complexo. Envolve a soberania de Deus, o tempo dele, a justiça. A promessa não acontece no vácuo, né? Entenda. E depois dessa profecia toda, no meio daquela escuridão, vem a confirmação visual. Sim, o fogareiro fumegante e a tocha flamejante. Símbolos claros da presença divina. E eles passam por entre as metades dos animais. O que isso quer dizer? Ele não passa junto. Esse é o ponto crucial. Nos pactos humanos da época, as 2 partes passariam. Aqui, só a presença divina passa. A interpretação mais comum é que Deus está assumindo sozinho a responsabilidade pelo cumprimento da aliança, mesmo com a fragilidade humana que Abrão mostrou ao duvidar. Então é como se Deus dissesse: eu garanto isso aqui, mesmo que você fale. Poderoso. E aí, naquele dia, a aliança é formalizada. Exato.
O texto define os limites da Terra Prometida, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. E ainda lista vários povos que habitavam a região. Deixa bem claro o que estava sendo prometido: queneus, quinizeus, cadmoneus e por aí vai. Então, resumindo, esse capítulo 15 é um turbilhão. Promessas imensas, a dúvida humana ali bem presente, a fé sendo reconhecida como justiça. Uhum. E um pacto selado de forma super dramática com esse ritual antigo e essa profecia que mistura esperança e sofrimento futuro. Muita coisa acontecendo. E fica a reflexão, né? Que tipo de aliança é essa que promete um futuro grandioso, mas que inclui séculos de dor no caminho para os herdeiros? E como entender essa justiça acreditada a Abrão pela fé, nesse contexto de uma aliança tão complexa e com um futuro tão desafiador previsto? São perguntas que ficam.